Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Vamos conferir aqui se nosso áudio tá ok. Vocês estão ouvindo bem aí? A imagem tá tranquila? Tá tudo tranquilo aí? O que vocês estão achando aí? Tá tudo tranquilo? O áudio? Sejam bem-vindos. Tô só aguardando a Gabi entrar. Ei, Gabi, boa Entrei. tarde. Boa tarde, Tudo beleza? joia. Então tá Sextando, né? bom. Vamos sextar com a live. Não, eu tô aqui perguntando para ele se o nosso áudio, se a imagem já tá ok, né? Se tá tudo tranquilo aqui, porque a gente já teve pepinos, né? Com o áudio, mais o vídeo, mas o Evandro já até respondeu aqui que tá tudo bem. Né? Boa E tarde, pessoal que tá entrando aí. Sejam bem-vindos. o A gente programa ao colocou vivo é assim, né? cheio de surpresas. Cheio de surpresa. Exatamente. Bom, Gabi, hoje na nossa live nós preparamos aqui um contexto legal para a galera, né? Que a gente fica falando aí dessas soft skills, que são essas competências, que são essas competências e habilidades que nós precisamos ter para se desenvolver, né? Seja no ambiente profissional ou seja no nosso cotidiano mesmo, né? No dia a dia. E a gente vai fazer uma série, né, Gabi? A novidade dessa semana é que a gente vai fazer essa série apresentando para vocês algumas habilidades que a gente trabalha até mesmo na sala, né, de aula com os alunos lá na EUSA, que são competências e habilidades que a vida vai pedir para eles e que o mercado de trabalho também vai pedir. Então, a gente fez uma votação, né, Gabi? A gente fez uma votação aí essa semana e a habilidade que venceu aí essa votação foi sobre liderança. Achei muito legal que teve ali uma votação, né, muito expressiva. É? Acho que foi uma coisa Achei de 80%, alguma coisa assim. Eu não sei se eu estou enganada com os números aqui ou agora. nessa margem mesmo. Que a liderança ganhou assim disparado, né? Teve votos para trabalhar em equipe, mas liderança disparou. Bom, então, para vocês que estão entrando aí agora, sejam bem-vindos, João, Marcela, Tuane, Rodrigo, todo mundo que está entrando aí, seja muito bem-vindo. Quem não conhece a gente, nós somos a EUSA, Escola de Empreendedorismo, e o nosso objetivo é trabalhar com os alunos nessa perspectiva dos sonhos deles e essa busca pelos sonhos através das habilidades empreendedoras e também contribuindo para a formação humana de cada um deles, seja crianças, adolescentes ou jovens. Eu sou a Camila Gomes, eu sou psicopedagoga, Kid Coach e uma das instrutoras da EUSA. Gabi, seu presente. Sou a Gabriela, sou pedagoga e professora da USA também. E a gente está nesse projeto aí, né, buscando trabalhar, né, e desenvolver essas habilidades junto com as crianças, né? Então a gente entende a importância disso, porque não é só focando no aspecto profissional, né, mas no intuito, né, de desenvolver essas habilidades que elas vão ser levadas para toda a vida, né? E independente da área também profissional, que a criança for escolher quando for adulto. Sim, exatamente. Então, ajudar a correr atrás desses sonhos, né, Gabi? A gente fica aqui, né, preocupado, o que que a gente vai viver, né? Imagina uma criança ali que tem muitos sonhos. Então, como ajudá-la a desenvolver esses sonhos e essas habilidades, né, para que ela possa correr atrás deles, com essa formação diferenciada. Então, a gente vai começar a falar agora sobre essa habilidade de ser líder. E ela exige não que ela exige, mas ela apresenta algumas características que são legais. A gente se torna líder, né, Gabi, quando a gente consegue fazer a gestão das coisas que são relacionadas à nossa vida mesmo, sejam nos aspectos sociais, emocionais, e que a partir dessa gestão a gente consegue passar para as pessoas que estão ao nosso redor
de alguma forma, as nossas ideias, né, o nosso foco, os nossos objetivos, sem querer ter aí uma influência direta ou querer influenciar diretamente alguém. Simplesmente como digo isso? Por mostrar para a pessoa esse modelo de vida que você vive, esse exemplo de vida que você vive, e quais atitudes que você toma diante das soluções, e como que você pode ajudar o outro através disso. Então, ser líder é uma habilidade muito complexa, né? Ela envolve Sim. muitas características. E o que a gente pode falar dessas características aqui, Gabi, para as pessoas assim que estão nos ouvindo aqui agora? Indiretamente também se acaba desenvolvendo outras habilidades, né? Só para continuar aqui, eu ainda estou lutando, gente, para pôr o comentário aqui fixado. Por isso que eu estou tentando. Olha, Mas eu vai dar posso, certo. eu posso tentar, deixa eu ver. O problema é que meu celular tem hora que dá um fuzuê aqui. Mas o tema de hoje são as habilidades empreendedoras na infância. E meu celular não quer deixar eu digitar. Então a gente vai relembrando o tema aqui à medida que a gente for falando da live. E da outra vez você escreveu, aí eu consegui colocar, mas não tá dando certo. Mas vai dar É. certo, gente. Um dia vai. Mas aí, Uma hora a gente desvenda os segredos do Instagram. como eu disse, né, programas ao vivo é assim mesmo, gente. Mas aí, então, voltando aqui ao assunto, né, falando da liderança, então tem algumas características, né, que o líder possui e que a gente já pode identificar essas características desde a infância e algumas que talvez a gente não consegue identificar, a gente pode começar a trabalhar, começar a desenvolver junto com a criança, a fim de que ela possa, né, de certa forma, se tornar, ter atitudes e ter habilidades de um líder, porque em algum momento da vida dela, ela vai precisar ser uma líder, em algum momento ela vai ter uma posição, uma função de líder, então é muito importante ela aprender essas habilidades. Então, e aí, para começar, então, a gente tem a questão da influência, né? Qual a influência? Então, já deixa o primeiro questionamento. Qual a influência que você tem, né? Que tipo de jogos que ele joga, que ele gosta de jogar. Então, as brincadeiras é um ótimo elemento para identificar se ela já possui uma habilidade. Então, sempre tem, né? Principalmente nas brincadeiras do grupo, sempre tem uma criança que toma a frente e fala, ah, eu começo, eu vou ser o primeiro, eu sou o primeirinho, zero, sempre tem isso. E aí tem aquele que, quando gera conflito, então ele vai né, ajuda a apaziguar o conflito, e fala, ah, não, então vamos tirar aqui o 2 ou 1, vamos resolver aqui de forma democrática. Sempre tem aquele que já começa a ter esse tipo de comportamento. Então, que os jogos que o filho gosta são jogos que ele trabalha em grupo, são jogos de estratégia, são jogos que ele gosta de trabalhar sozinho, são jogos que vai trabalhar decisões. Então, o elemento importante é você observar as brincadeiras do seu filho, né? Com quem que ele brinca. Ele tem essa facilidade também de interagir com outros colegas, com outras pessoas. Então, já é um ponto a ser observado. E junto dele, né, Camila, a gente já pode também falar da comunicação, porque também anda lado a lado, né? E aí, então, gente, para quem está entrando aí agora, só para esclarecer que nós estamos falando de habilidades empreendedoras na infância. E aí, nós estamos começando a falar sobre liderança, né? Liderança na infância, que é uma habilidade empreendedora também. Então, a primeira dica aqui, né, a primeira questão, né, que a gente pode observar se uma criança ela já tem uma habilidade de liderança, ou se ela precisa desenvolver a habilidade de liderança, é observar as brincadeiras, observar os jogos que ela gosta de jogar, porque ali ela já aponta, já dá os primeiros sinais dela dessa capacidade de esperar, de estar com os colegas, com os filhos, tomar a frente da brincadeira, a frente do grupo, né?
Então, esse é o primeiro ponto. E a gente tem esse ponto também, que é a questão da comunicação, né? Exatamente. Eu já até coloquei aqui o tema. Vocês estão me ouvindo bem? Ah, agora consegui. Aí só uma pergunta básica. Vocês estão me ouvindo bem? Porque quando eu costumo digitar, meu áudio corta. Eu não sei o que que é isso, mas que bom que vocês estão me ouvindo. É isso mesmo que a Gabi falou. Obrigada. Foi o professor doutor Geraldo Ribeiro. Ele e o Evandro disseram que ainda continuam nos ouvindo. Obrigada. A Gabi comentou aqui sobre essa questão da influência, o que tem feito, né, ele ser esse líder, quais têm sido as referências dessa criança, a começar dos pais, quais são as atitudes que você tem em casa com o seu filho, ou como você lidar, né, lida com ele na hora dos jogos, das brincadeiras, ou ele sempre... A gente tinha essa mania, né, de quando a gente era mais novinho, assim, de tinha alguém mais novo ainda do que você. E a gente brincava assim, ele é carta branca, deixa ele aí, ele vai brincar. Mas o quanto que isso tem sido bom ou legal na hora dessa criança brincar e desenvolver essas habilidades. Então, legal o seu comentário sobre a influência. E uma outra característica de um bom líder é a comunicação. Como que essa pessoa se expressa diante das pessoas, né? Não quer dizer necessariamente que é aquela pessoa que vai conversar com todo mundo, mas se você percebe no seu filho que ele tem esse potencial de conversar com os outros, na hora do grupo ali, ele é aquela pessoinha que levanta e que dá uma palestra ali. Eu até lembro de um caso de uma criança que eu conheci. A gente estava falando, estavam só adultos e essa criança estava ali. Foi um churrasco que eu fui uma vez. E aí a gente falou de dinossauro. Foi a gente falar a palavra dinossauro. Esse menino, ele levantou, ele devia ter na época, isso tem uns 2, 3 anos. Ele devia ter na época uns 5 anos, 6. Ele levantou e deu uma palestra sobre dinossauros pra gente. E olha que lá no fundinho, assim, Camila, né, tem essa graduação na biologia. Então eu fiquei admiradíssima quando eu comecei a ver o conhecimento que ele tinha. E todos tinham 4 adultos ali. Nós 4 paramos e ficamos assim, gente, que gracinha! Ele está dando uma palestra aqui pra gente sobre o conhecimento que ele tem. Então, como que você pode ajudar o seu filho a desenvolver essa comunicação? Será que na hora de jogar você deixa ele se expressar verbalmente? Ou talvez não verbalmente, através de gestos, expressões corporais? Como que o seu filho tem se comunicado? Dê mais abertura para isso. Será que pode ser através de um jogo em equipe, em família, nesse momento aí que a gente está, né, dessa pandemia? Quando vocês jogam juntos, quanto você tem dado voz para o seu filho, para ele poder conversar, se expressar, ditar as regras do jogo? Né? A gente tem muito disso nas nossas aulas da EUSA. E não quer dizer que você precisa ser permissivo sempre. Vamos alterar a regra do jogo? Vamos. Instigar a comunicação não está relacionada a essa permissividade também, mas está relacionada assim, ouve o que ele tem a dizer e tenta adaptar, ou então reforça, olha, essa não é a regra, essa regra você acha que beneficia só uma pessoa ou o grupo todo? Então, tentando fazer esse movimento para que a criança entenda assim, poxa, isso está sendo só para mim. E aí você desenvolve uma outra habilidade que é a empatia, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente dela aqui, mas é a empatia de falar, poxa, isso vai ser legal só para mim, não vai ser legal para o meu amigo. Então, pera, deixa eu rever a regra que eu estou tentando inventar. E aí, instigar a comunicação também está relacionado a isso. A gente já teve alunos, até nos cursos de férias, no último dia do curso, a gente fez uma apresentação dos projetos deles. E a gente gravou um vídeo, né, falando com eles que a gente ia postar esse vídeo no YouTube e tal. E a gente fez isso meio para entender como é que ia funcionar essa fala. Todos eles, né, Gabi? Todos eles. Porque eu tenho um canal no YouTube. Pode mandar para mim. E eles arranjaram um desespero. Pediu o pai e mãe para trazer celular, porque queria receber o vídeo, que eles queriam postar no YouTube. Então, instigar essa comunicação pode ser até mesmo um vídeo no YouTube. Às vezes uma coisa que a gente fica tão apreensivo, né? Mas você já parou para observar quando seu filho faz um vídeo, por exemplo? Quando que ele fica solto ali? Ou o que ele tem para trazer, para apresentar?
Então, essa questão da comunicação, como que você pode trabalhar isso com seu filho? É nesse primeiro momento acolhendo o que ele tem a dizer. Escute o que ele tem a dizer, né? Qual é a solução de algum problema que ele trouxe? Qual que foi alguma coisa que nova? O que foi que ele aprendeu de novo? Nesse momento de aula online, né? Eles estão tendo que aprender aí a mutar microfone, desmutar, abrir câmera, fechar a câmera. Então, muitos detalhezinhos pequenininhos que para a gente talvez é comum, mas que para eles é demais. E aí eles ficam super felizes. Então, deixe com que seu filho se expresse, né? Para que ele mostre essa forma de comunicação, seja ela verbal ou não, né? Através dos movimentos, das expressões corporais, para que ele possa desenvolver essa habilidade cada vez mais. E tem uma outra característica que é a disposição para ouvir. É o que eu até falei aqui, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Conta pra gente, Gabi, sobre essa questão da disposição para estar aberto a ouvir. Né? Essa disposição, ela está até bem ligada, né, com o que a Camila acabou de falar, que é a comunicação, né? Então, também é até importante isso como forma de o pai também entender como que o filho se comunica, né? Então, nem sempre porque o pai é uma pessoa comunicativa, que consegue falar, desligar, não significa que o filho também vai conseguir fazer dessa forma diretamente. Então, talvez ele vai ser uma criança que se comunica mais através de desenhos, que se comunique mais através da expressão corporal. E aí, por isso também que entra essa importância da disposição do ajudar e ouvir. E o que é isso? É trabalhar, né, a empatia, né? Então, quando a gente trabalha a questão da liderança com a criança, a gente trabalha também a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, buscar entender a posição. Então, é uma das coisas também que a gente trabalha bastante sobre liderança nas nossas aulas. A gente sempre fala, bate na tecla que liderar, gente, não é você tomar não significa mandar nos outros. Você ser um líder significa que você vai mandar. Significa que você está um cargo à frente, que você está conduzindo ali uma atividade, um trabalho, uma brincadeira, mas que você precisa, de fato, ter empatia. Você precisa colocar no lugar do outro, precisa trabalhar junto com as pessoas, precisa brincar junto com os colegas. Então, é importante a criança entender que quando ela é líder, isso não dá o direito a ela de mandar no outro colega, ou mandar na outra pessoa, que não é o líder naquele momento. Então, por isso que é importante trabalhar essa questão, né, essa característica da empatia. A gente entender que ser líder também é ser empático, é saber se colocar no lugar do outro. E aí entra também, né, Camila, a questão da autorresponsabilização, né? Porque esses itens, se a gente for parar para pensar, eles andam juntinhos, não tem, um é bem ligado no outro, né? Não tem como falar que o líder, ele não tenha influência e não seja influência. Não tem como falar que um líder ele não se comunica, não tem como falar que um líder ele não seja empático, porque senão ele vai ser só um chefe, não vai ser um líder. Não tem como falar que um líder é um líder se ele não tiver essa autorresponsabilização, que é o quê? É entender que o erro faz parte. Então vai ter momentos que ele vai errar e o erro ele serve como aprendizado. Então, se a criança ela está lá no seu momento de escola, né? Escola sempre tem aqueles trabalhos que são em grupos, né? Que um precisa do outro, eles vão trabalhar ali em equipe e pode ocorrer algum conflito e sempre vai ter um que vai se colocar como líder ou o professor vai eleger um líder. E pode ocorrer de que nesse trabalho, nessa situação, um ou outro ali vai errar e é natural. E aí, o que é importante seu filho, sua criança entender? Se ela errou, esse erro ele não pode ser visto como um fracasso, né? Ele pode ser visto como um degrau para um novo acerto, um degrau para um novo aprendizado. Então, é importante também, quando a gente trabalha a liderança com a criança, fazer com que ela entenda que vai ter momentos que ela vai errar sim, mas aí o que a gente pode aprender com isso?
que pode mudar para que aquele erro não aconteça de novo. Então, esses são os primeiros quatro pontos, né, que a gente busca trabalhar quando se fala de liderança. Exatamente. Bem-vindo aí, né? Vamos repetir aqui para a galera entender, o pessoal que está entrando agora. Sejam bem-vindos, vocês que estão acessando aqui a nossa live. O nosso assunto de hoje é esse teminha que está fixado aí, que são as habilidades empreendedoras na infância. E por votação dos nossos seguidores, hoje nós vamos começar falando sobre a liderança. Nós falamos aqui já, né, Gabi, sobre o que é ser um líder, ou seja, fazer essa gestão do que acontece primeiro com você mesmo e como que isso pode ajudar, influenciar na vida do outro, né? Como que você pode usar isso para desenvolver as pessoas que estão ao seu redor, para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. E a gente falou de algumas características, né, de um líder. Então nós falamos sobre essa influência, né, e a gente voltou isso para a criança, né? Como que isso pode ser, essas habilidades aqui, gente, que a gente vai falar, elas são todas para todo mundo, né? Para um público em geral. A gente pode falar da criança, do adolescente e da gente que é adulto e que fica nessa dúvida assim, será que eu tenho sido um bom líder? Como que eu tenho sido líder em casa ou no meu trabalho? Como que eu tenho sido influência, referência para as pessoas, né? Se eu preciso ser em algum momento, como que tem sido isso? Então, a gente já falou de algumas características que são essa influência, como que essa criança, como ela tem sido influenciada pelos fatores externos e como ela influencia os amigos do grupo, né? Será que ela está sendo um bom líder na hora de fazer um joguinho ou será que tem muito conflito? Então, a gente falou dessa influência, falou da comunicação, seja ela verbal ou não, que está relacionada à expressão corporal, como que essa criança se comunica com a família, como que ela se comunica com os colegas na escola. Então, a gente falou dessa comunicação, como que vocês, pais, podem estimular ela. Então, ouvindo mais, que é o próximo item que a gente falou aqui de característica, que é ouvir mais o que o seu filho tem a dizer. Pode ser que ele tenha uma solução para um problema que você está vivendo há muito tempo, em que você não sabe como desenvolver essa solução. Então, ouvir o que seu filho tem a dizer em relação a essa solução de problemas, ou a ideias que ele teve, ou alguma coisa nova que ele aprendeu no dia. E instigar mais ainda esse conhecimento. Olha, onde você aprendeu isso? Ah, foi na escola, com os meus amigos, na aula online hoje. Nossa, que legal, você já viu que o lugar tal também faz isso? Ou que a pessoa tal também faz isso? Ou através de vídeos que vocês podem gravar juntos, se divertindo. Uma outra característica que a Gabi acabou de mencionar também é a autorresponsabilização, que é fazer com que a criança entenda que errar é muito comum. A gente tem essa questão de errei, meu filho não pode saber que eu estou errado. Não, é legal que ele saiba que você, como um adulto, errou. Porque ele vai aprender que, olha, cada vez que eu errar, eu vou tirar um aprendizado disso. Ou seja, errar não é um pecado, não é uma falha terrível. Não, a gente erra e aprende todo dia, não é verdade? Então é muito importante que ele tenha essa autorresponsabilização de falar assim, olha, mamãe, papai, errei nisso aqui. Mas com isso eu aprendi tal coisa. Então, reforçar os aprendizados na hora que a criança cometeu alguma falha ou algum erro, ou na hora de um conflito, reforçar com eles qual o aprendizado que ele pode tirar daquilo ali. É um dos nossos lemas, né, da Elza. Da EUSA, a gente sempre brinca assim. Ele tá em tudo, ele tá em tudo. Cada produto novo que a gente testa, cada vídeo, cada live que a gente faz, a gente sempre entra ali, né, no nosso grupinho, faz uma reunião e fala assim, e aí, o que que deu errado? O que que você viu que precisa melhorar? E aí a gente fica numa... Oi? Pode falar? Na a gente tem um que solta, né? Tá vendo? Vamos aprender com os erros. A gente vai para, Exatamente. vamos aprender o que a gente pode melhorar. É papo de startup, né? Errar rápido para aprender rápido. E assim, a gente vive no nosso dia a dia, a gente não fica ali lamentando que errou. Poxa, errei, agora o que eu posso fazer de diferente, né? O que eu posso fazer de novo? O que eu aprendi com isso? Então, para você que está entrando aqui, esse é um resuminho do que a gente falou até agora. Agora, uma outra característica que a gente tem também em relação à liderança é liderar pelo exemplo. A Gabi já até começou esse papo aqui quando ela fala da diferença
de um chefe para um líder. Talvez vocês já tenham visto aí até imagem, meme, né, com piadinha sobre isso. É muito clichê aquela imagem do chefe sendo puxado por uma equipe num morrinho, né, muito íngreme. E depois Como a tem um... setinha. E depois tem, logo abaixo, assim, tem uma imagem do líder, que é a pessoa ajudando a equipe toda a puxar o carrinho, né? Se fosse um carrinho, por exemplo, que aparece na imagem. Então, qual que é a ideia de liderar pelo exemplo? Quando a gente fala disso, é assim, você está lá no seu trabalho, vamos dar exemplo primeiro com você adulto, que é mais fácil. Então, você está lá no seu trabalho e surge uma situação que o seu colega não está conseguindo resolver de forma alguma. Então, quando você é um líder dessa pessoa, qual que é a ideia? Que você às vezes já até sabe como resolver aquilo. Então, qual que é a ideia? Você pode ir lá, ajudá-lo a resolver aquele problema com o seu método, talvez, e explicar para ele assim, olha, mas esse é o meu método, mas você pode criar o seu para desenvolver isso. O que eu quero dizer aqui? Quando a gente faz isso com uma criança, de liderar pelo exemplo, um exemplo claro é a organização da casa. Quantas vezes você já deixou seu filho aí brincar e o brinquedo ficou espalhado, né, no chão aí, no final do dia, e aí você, pai, já tá cansado, trabalhou o dia todo e tal, e aí de repente você chega assim, eu quero que guarde esses brinquedos, tá uma bagunça. Então, o que seria liderar pelo exemplo aqui? Vamos guardar juntos os brinquedos? Olha só, aí mostra o horário, olha, já são 18 horas. Então, vamos guardar o nosso brinquedo sempre quando for esse horário do dia? A gente junta tudo e guarda. Então, num primeiro momento, você faz isso com o seu filho. Depois você vai criando desafios. Será que você consegue fazer isso em quanto tempo? Vou te desafiar hoje, eu vou aqui marcar o tempo. E aí essa criança, além de aprender, né, a se organizar, ela também vai se responsabilizar por isso. Olha, se eu deixar os meus brinquedos espalhados, eu posso perder, eu posso estragar, alguém pode pisar e se machucar, ou alguém pode pisar e estragar o meu brinquedo. Então, o que ela vai começar a entender? O porquê que ela precisa se organizar e quais são os métodos que ela pode fazer isso. Então, liderar pelo exemplo está nisso aí. E como você pode ensinar isso para o seu filho? Na hora que estiver lá fazendo um trabalho em equipe, alguma atividade, a gente já teve situações assim na nossa aula, de colocar um trabalho em equipe e aí começar aquele conflito. Não, a briga danada. Não, porque eu faço assim é melhor, você não sabe fazer. É comum, é normal. Então a gente fala, opa, calma. Então acalma os ânimos primeiro aí, né? Eu até falo que a Gabi, ela é ótima, porque ela para todo mundo, assim, simplesmente falando assim, galera, vamos conversar, peraí. Então todo mundo senta e aí a gente começa a falar com eles. O que que deu errado? Ah, ela fez isso. Não, calma. Como que você pode fazer? Ah, eu faria assim. Ensina para ela. Ou então, ensina para ele o que que você fez. Como que você faz para sair mais rápido isso que você está fazendo, ou de uma forma mais eficiente? Então, liderar pelo exemplo é essa criança, é ensinar para a criança que, ao invés dela fazer uma crítica, um julgamento, uma fala com teor ofensivo ao coleguinha dela, ela pode simplesmente falar assim: olha, eu consigo fazer e eu posso te ajudar? Ela vai lá e ajuda. A gente tem uma atividade muito legal que é a da garrafa, a gente até citou aqui, que os meninos amarram um barbante na cintura e eles fazem uma roda. E aí no meio da roda tem uma garrafa PET e na outra ponta do barbante fica uma caneta. Qual que é a ideia dessa atividade? Já é dica de atividade para trabalho aí na família, hein, gente? Trabalho em equipe. Anota, Anota anota aí. Vocês viram o checklist da nossa live hoje. Convidar os amigos, separar o caderninho de anotação, então anota aí. Então, aí na outra ponta tem essa caneta. Qual que é a ideia? Toda a equipe tem que se movimentar sem tocar no barbante, fazendo com que a caneta entre dentro da garrafa. Mas eles só podem mexer a cintura, pular, baixar. E a gente teve conflitos, né, Gabi? Foi muito engraçado porque eles começaram, não pula, não emociona antes da hora. Porque é muito comum da caneta começar a entrar na garrafa, mas por causa do movimento de um que está lá na outra ponta, a caneta sai. E aí eles ficam muito desesperados por causa disso. E aí a gente fala assim, opa, é gritando que a gente vai resolver?
Não, então escolhe um líder aí para a equipe. O líder vai dar a dica de como vai funcionar esse trabalho em equipe para a caneta entrar de fato dentro da garrafa. E aí eles começam, ó, não pula, não pula. Aí eles ficam até assim, tentando falar baixo. Não pula, não, pera, não emociona antes da hora. Então, É isso. liderar pelo exemplo é isso, né, Gabi? De saber usar as suas habilidades para ajudar o outro. Ajudar o outro através da habilidade que talvez você tenha e ele não. Reconhecer isso no outro através do seu olhar empático e ajudar ele, né, a desenvolver ali qualquer atividade que você estiver fazendo. E além dessa, aí essas são as características, né, Gabi? Existem muitas outras, né, que a gente Muitas. poderia falar aqui. A gente citou trabalho em equipe, a gente pode falar aqui também deixa eu pensar aqui, essa questão do olhar empático e de como que você pode conversar com o seu colega, assim, esse teor ofensivo, ou seja, resolução de conflitos, né, a própria inteligência emocional, como lidar com as emoções. A criança talvez ela ainda não saiba como fazer essa gestão, né, das emoções, porque ela ainda não tem um cognitivo para entender o que é tristeza, alegria, dor. Então ela ainda não tem, mas ela já sabe assim, não tá legal para mim. Nossa, eu tô super animado. Então, é até engraçado que nessa brincadeira que a gente fez, um deles falou: "Não emociona antes da hora". Meu Verdade. Deus. Né? Então ele sabe o que está acontecendo, que aquela adrenalina está ali no momento, mas que ele Mexe com as precisa. emoções. Aí ele entende que, opa, calma, gente, a gente precisa ficar mais tranquilo que agora, senão essa caneta não entra na garrafa de jeito nenhum. Né? Não é? Exatamente, E, pode falar. e é bem, né, como a Camila já falou, e é pelo exemplo. Então, é muito importante, né, que os pais, né, que estão dentro de casa sejam também o próprio exemplo. Porque, né, não é seguir aquele ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A criança, ela aprende muito pela observação. Então, se ela percebe que o pai dela se porta como filho, que o pai dela tem um comportamento empático, que o pai dela sabe ouvir quando a mãe fala, quando a criança fala, então ela começa também a absorver esses tipos de comportamento e aprende também a lidar com o outro, né? Então é importante ter esses toques, né, da conversa ali entre o pai e a criança, né? Mas também é importante que ela veja que você também é um líder, você também tem essa conduta, essa postura de líder, e não que você fala uma coisa e age de outra forma, né? Não, pelo contrário, dá até meio que um nó na cabeça da líder e começar a ficar contraditório, né? Sim. Exemplo claro é o uso de eletrônicos em casa. Tem uma imagem que eu acho sensacional, que é tem um banco, tipo um banco de praça, e aí tem uma mãe com um filho sentado em uma, e uma mãe com um filho sentado em outro banco. Aí no primeiro banco, a mãe está com um livro aberto e a criança também. E no outro, a outra mãe está com o celular e a criança também. Aí essa mãe do celular fala assim: Nossa, como que você estimula seu filho à leitura? O meu não gosta de ler. Então você vê um conflito nessa imagem. Então, assim, a mãe do primeiro banco, o que que ela está fazendo? Ela não está mexendo no celular, ela não está mexendo no computador, ela está lendo um livro. O que é diferente da mãe do banco do outro lado, que está sentada com a criança, que ela está com o celular na mão. Então, qual o comportamento que essa criança vai aprender? Mexer no celular. Poxa, minha mãe não leu o livro, então ela gosta de celular. Tem uma frase muito legal do curso da reaprendizagem criativa que eu fiz esses dias, ainda estou fazendo, que o Murilo Gun, ele fala que a filha, ele falou assim, filha, o que que você vê de diferente no adulto? Aí ela respondeu para ele assim, você só lê, a criança brinca. Então, olha esses dois extremos. Olha esses dois extremos. Às vezes você não precisa estar nem envolvido no celular ou no computador. Simplesmente o fato de você querer ler o dia inteiro. Ah, não, eu quero ler, fazer curso o dia inteiro, né? Quero fazer curso o dia inteiro, ler o dia inteiro. O que a criança vai observar ali é que você só faz isso. Enquanto que para ela, a diversão dela está em brincar. Ela pode até gostar de ler, mas a diversão dela naquele momento ali, até pela idade, pela faixa etária, é brincar.
Então, olha só essa observação. Pergunte ao seu filho, faça algumas perguntas pontuais, né, Gabi? Faça algumas perguntas pontuais assim. O que que você vê de diferente aqui na mamãe, papai e você? Com o que que você se diverte? O que que você acha que a mamãe e o papai usam aqui para se divertir durante o dia? Tenta ouvir o que ele vai te falar para você entender como que você tem sido referência para ele. Como que você tem sido essa influência ou esse exemplo em casa, né? E aí é aquela coisa, acolha o que ele tem para falar, né? Acolha sem julgamentos, sem o teor, né, de ofensa, porque é uma criança. Então acolha o que ela vai te falar, e aí vem aquela outra característica que a gente falou lá em cima, de aprender com os erros. Será que eu estou falhando como um exemplo ou como referência para o meu filho? Então, como que eu posso melhorar isso? Poxa, eu estou ficando muito tempo no computador, muito tempo no telefone, ou eu estou lendo o dia inteiro e eu não estou dando a devida atenção. Então, como que o seu filho tem visto vocês como referência, como esse exemplo de líder em casa? Questione mesmo, dá uma instigada aí, pergunta através dos jogos, brincadeiras, e tenta entender mais um pouco dessa relação. Agora nós vamos falar de algumas dicas de brincadeiras, né, que os pais, vocês podem fazer em casa para desenvolver essa habilidade de liderança. Sem querer, a gente já falou uma aqui, que é essa da garrafa, e agora a gente vai falar mais duas, que são, a primeira delas é siga o líder. É mais ou menos aquela do siga o mestre. Então pode ser feita com a família toda. Vocês vão fazer uma roda aí, quem estiver em casa, né? Com quem estiver em casa. E um deles, uma pessoa desse grupo vai ser o líder. Essa pessoa, ela tem que ditar alguma ação. Então, por exemplo, você vai piscar rápido 10 vezes. Aí a pessoa, o grupo todo tem que piscar rápido 10 vezes. E não pode rir. Então, são duas ações já nesse meio, nesse papo aí, né? Então, cada hora, o legal dessa brincadeira é que cada hora um vai ser o líder, mas a pessoa que vai estar logo após, ela pode pedir para fazer a mesma coisa que a pessoa anterior. Então, ou seja, você trabalha, além da liderança, do trabalho em equipe, você trabalha a empatia. Porque se você, essa criança, por exemplo, pedir alguma coisa muito constrangedora, você vai ter que dançar no meio do grupo. Ela depois vai ter que dançar no meio do grupo. E ela não precisa. E a regra legal do jogo é que ela não vai saber nesse primeiro momento que ela vai ter que repetir a ação que ela está sugerindo. Senão fica fácil, né? Fica legal. Não vou pedir uma coisa muito constrangedora. Eles não vão querer fazer. Eu não vou querer fazer. Então é o legal de se trabalhar, né, Gabi? Isso daí. Conta pra gente se tem um comentário dessa atividade ou se tem alguma outra atividade que você quer falar. Bom, dessa atividade é que acaba sendo até engraçado, né? Porque as crianças, principalmente, elas usam bastante a imaginação na hora de sugerir o que vai ser feito. E aí, estão num momento descontraído ali entre a família. E é uma forma também de trabalhar a criatividade, né? De forma direta. Porque você dá a oportunidade dela falar, dela ser o líder, depois dela não ser o líder. Então, é bacana, né? Essa troca de papel. E aí, se a gente for observar, a gente entra em todas as características que a gente já falou, né? A empatia, o saber ouvir, o liderar, o trabalhar em equipe. Então, é uma brincadeira simples, dá para fazer em casa, não precisa de nenhum material difícil, e que dá para fazer. E vocês mesmos que vão estar fazendo, vão estar citando aí os objetos, as situações, podem inventar inúmeras situações diferentes também, né? Para de estátua. O líder pediu para ficar agachado, o líder pediu para buscar um copo d'água no fundo. Então, vocês podem criar as diferentes situações. E aí fica bem bacana, né? Sim. Outra bem similar também, né? Que tem, dá para trabalhar diretamente a questão da liderança é o passa-chapéu, né? Que pode ser chapéu, pode ser boné, o que você tem em casa, pode ser touca, ou se não tiver também pode usar outros objetos que você tem em casa. O foco dela é trabalhar a liderança. Então, como que vai funcionar?
A pessoa escolhida para começar como líder, ela vai estar com esse chapéu na mão. E aí, vocês podem fazer em formato de roda. Então, o líder, ele fica no meio, com o chapéu na mão. E aí, ele joga esse chapéu para o alto, ele numera, né? Primeiro, ele numera os participantes. Então, vamos lá. O líder, ele vai estar no meio, os outros participantes em roda. E aí, o líder, ele vai enumerar cada participante. 1, 2, 3, de acordo com a quantidade de pessoas que estiver participando. E ele lá no meio, sem ele ver, sem ele saber quem é quem, ele vai jogar esse chapéu para o alto e dizer um número. E o número que ele disser, o número da pessoa, né, sorteada, ela vai tentar pegar esse chapéu. Tem vídeo picotada, tá, gente? E aí, a pessoa que conseguiu pegar, ela passa a ser o próximo líder do jogo. E aí isso vai repetindo, né, até que todos participem. E aí também pode fazer diversas variações. O líder pode estar vendado, ou os participantes podem estar de costas. Então também dá para fazer algumas variações aí nessa brincadeira. Exatamente, olha que legal, né? Então também se trabalha o trabalho com a equipe, né? O envolvimento do time, se trabalha a empatia, porque você tem que olhar para o lado para você não machucar o colega, né? Na hora de levantar, não bater um no outro, não se machucarem. E envolve essa questão de troca dos líderes, né? Então não precisa necessariamente, pode ter até um conflito nesse meio aí, porque pode ter um ou outro que quer ser o líder toda hora. Mas é sempre ir relembrando a regra, olha, a regra não é muito essa não, hein? A regra é aquele que conseguir pegar o chapéu ou o boné, o que vocês forem usar como objeto, é a pessoa que vai ser o líder. Ah, mas eu não consegui pegar o chapéu. Então volta para a roda e espera o seu número ser chamado novamente. A regrinha é essa. E aí vai relembrando isso e vai fazendo esse jogo. A ideia é transformar o momento, mesmo que transformar esse momento em aprendizado e em diversão, né? Mesmo nesse tempo aí que a gente está vivendo, de tantas dificuldades, incertezas, mas a gente pode ter esses momentos legais com a nossa família, né? E ontem a gente viu uma coisa muito legal no Instagram. Eu vou até ler aqui, o nome dele é Vabo. Ele é um profissional, ele é um professor no INSPER, que é o Instituto, né, em São Paulo, e ele entende bastante sobre essas soft skills, né? Eu achei interessante que o Vabo, quem quiser seguir ele, é o @Vabo23. Parece que ele estava lendo os nossos pensamentos. Ontem ele colocou algumas dicas de livros sobre a habilidade da liderança. Então eu trouxe aqui alguns exemplos que ele sugeriu nesse post dele. Eu não li, tá? Eu confesso que eu não li nenhum desses livros ainda. Mas esse primeiro que eu vou citar, eu até bati um papo sobre ele com a minha sogra e com o meu esposo. Eles estavam falando sobre esse livro comigo há algum tempo atrás. Então, quais foram as sugestões? O Monge e o Executivo. O autor é o James Hunter. Esse é o que eu até tive ciência dele aí esses dias para trás. Tem um outro aqui que eu achei muito legal também, que é Um Novo Jeito de Trabalhar. Eles até se intitulam assim: O que o Google fez de diferente para ser uma das empresas mais criativas e bem-sucedidas do mundo. Esse livro é do Laszlo Bock, eu não sei se é assim que se pronuncia. E tem um aqui que eu acho que tem uma pessoa que está participando dessa live, que tem essa pessoa como mentor, que é Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho. Vou mencionar aqui o Evandro, que é o CEO, né, da IOSA. Em diversos momentos na IOSA ele sempre fala do Bernardinho, que ele tem o Bernardinho como um exemplo, como um mentor aí. Então ele tem esse livro e foi dado como dica pelo Vabo. Se eu não me engano, o Vabo e o Bernardinho já fizeram até um projeto juntos. Eles têm conteúdo feito juntos, produzido juntos, não sei se foi live ou se foi vídeo. Eu acho que eles têm algum material produzido juntos, inclusive, justamente para falar dessas soft skills, que são essas habilidades que a gente está trazendo aqui para vocês, né, através das nossas lives, e que a gente também trabalha nas nossas aulas lá na EUSA. Galera,
é isso. Vamos aos nossos recadinhos da semana. Tem um né? pessoal entrando E só, agora, Gabi. não é? Então, acho que é importante dar aquela recapitulada, né? Última No revisada. que a gente falou hoje, né? É, e aí, depois a gente passa para os recadinhos, né? Então, Sim, recapitulando, né, a gente começou então, gente, uma série falando sobre as habilidades empreendedoras, porque, né, de trabalhar elas na infância, porque são habilidades que são também conhecidas como soft skills, que são o que as empresas procuram nos seus profissionais, nos seus empregados, né, no momento da contratação. Então, hoje, nós começamos falando sobre a liderança, né? A gente fez uma votação e o tema mais votado foi a liderança. Então, a gente trouxe aqui algumas características do líder, né? E a gente trouxe, então, essas características. E aí, só recapitulando, então, a gente falou sobre a comunicação, né? A importância do líder ser uma pessoa comunicativa, como podemos, né, também trabalhar essa comunicação em crianças que ainda não apresentam talvez capacidade, né, de liderar. Falamos da questão da influência, né, tanto como a influência que ela recebe, né, quem ela tem como exemplo, e a influência que ela pode exercer sobre o outro. Então, nas brincadeiras, nos jogos, são momentos que a criança ela mais demonstra, né? Se ela já tem essa habilidade de segurança, né? Então, no momento de resolver conflitos, na forma de organizar a brincadeira, né? Sempre tem uma criança que acaba tomando a frente. Então, a influência que ela tem, quando a gente fala de influência que ela tem, a gente está falando de influência que ela recebe dos pais, casa. Então, a gente até falou que, né, não é não é seguir aquela frase, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas é os pais também serem exemplos de liderança, serem exemplos de educação, de empatia, e influências também que elas recebem de forma externa. Então, nas brincadeiras, então, jogos que ela joga, os amigos que ela tem. Então, todo tipo de influência. Falamos também, né, da questão da empatia, a capacidade de falar em outro, né? É importante ele entender que ele não está ali para mandar ou para dar ordens, né? E do jeito e é do jeito dele, pronto. Ele tem a função de falar, ele tem a função de ouvir e junto ali trabalhar com a equipe. E isso é importante de trabalhar desde a infância, porque então, é um tipo de habilidade que a criança ela vai levar para toda a vida, né? Em diversas situações que ela vai atuar aí na sociedade, ela, em algum momento, ela vai precisar ter uma e a gente falou também na questão de liderar pelo exemplo, né? Que também está bem relacionado com a influência, né? Ter exemplo. Então, a gente falou sobre essas características e trouxemos também algumas brincadeiras, duas brincadeiras, né? Sobre pode trabalhar a liderança, que foi a Sigo Líder, né? Depois também, qualquer coisa vocês podem estar mandando aqui para a gente. Que é uma brincadeira simples. As duas brincadeiras são simples, você pode fazer em casa com objetos que vocês têm em casa, não precisa comprar nada. Então, as duas são situações em que, na primeira, no segundo, você vai dar um comando e a criança ela vai ficar seguir esse comando. E aí vocês podem ter esses comandos. O líder pediu para ficar ajoelhado. O líder pediu para correr atrás do outro. Então, e aí vocês podem criar situações e a cada rodada, cada um ser um líder. Então, vai ter um momento que você vai ser o líder, tem um momento que o outro vai ser o líder. Né? Então, trabalhar junto. E o Passa Chapéu, que foi essa
cadeira que nós citamos. E também você pode usar um chapéu, um boné ou outro objeto que você tem em casa. E que você enumera os participantes, joga o objeto para o alto e diz o número. E aí o número citado, ele vai tentar pegar o objeto antes que ele caia no chão. Se ele conseguir pegar, ele passa a ser o líder da rodada. E aí a brincadeira vai se repetindo até que todos participem. E resumindo, é isso. Arrasou, é isso mesmo. São todo esse contexto que nós já falamos aqui, para que vocês possam desenvolver essa habilidade, tanto em vocês mesmos, como pais adultos, ou na criança, né? O seu filho, ou uma criança que você conhece, que está próximo de você, nesse momento aí dessa pandemia, como você pode desenvolver essa habilidade estando em casa, né? E agora nós vamos ao nosso momento dos recadinhos. Se pudesse colocar aqui aquela musiquinha do jornal, né? Então agora é o momento dos nossos recadinhos da semana. O primeiro recadinho que a gente sempre menciona ele aqui. Nós também temos um canal no YouTube e tá cheio de vídeo lá com dica de atividade para fazer com as crianças em casa, para desenvolver essas habilidades empreendedoras. Nós temos ali no nosso canal um curso sobre educação financeira que foi ministrado pelo nosso presidente, né, o CEO da EOSA, que é o Evandro. Então, nós temos, tem alguns vídeos, né, explicando o porquê da EOSA, o porquê desenvolver essas habilidades empreendedoras, o porquê do empreendedorismo na infância. Então, tem muita coisa legal lá no nosso canal no YouTube. Tem até um vídeo novo. Oi? Perdão, não ouvi. Depoimento de mãe. Depoimento, exatamente. Então entra lá no nosso canal no YouTube, EOSA Escola de Empreendedorismo, segue a gente, já deixa lá, né? Curte a nossa página, ativa lá o sininho para vocês receberem os vídeos novos e compartilha com seus amigos, curte, comenta, compartilha. Essa semana já tem vídeo novo lá. Inclusive as lives antigas, se em algum momento você perdeu, mas que, poxa, eu gostei de assistir essa aqui hoje, será que tem outra? Posso assistir outra? Tem lá também, tem algumas lives lá que a gente já postou, ok? Um outro recadinho é que a gente está com as turmas abertas para aulas experimentais. Então, se você ficou curioso, né, como que a gente desenvolve essas habilidades, então a gente já está com essas aulas em aberto, então basta entrar em contato com a gente. Tem os nossos contatos aqui no Instagram, você pode mandar um e-mail, mandar uma mensagem através do WhatsApp, né? Fazer esse contato com a gente através do telefone celular, não tem problema, pode mandar uma mensagem, dar um toque na gente, que a gente está com essas turmas abertas já, para que os alunos já possam ir, as crianças possam ir desenvolvendo essas habilidades nessa quarentena aí, sair daí campeãs. Só uma observação, gente. Só uma observação, as turmas estão online, tá? Então, que devido à quarentena aí, né, as escolas não estão abrindo, mas a gente já está fazendo trabalho aí online. Então, a gente já tem a turma, né, que a gente já trabalhava com ela, já está funcionando online. E agora a gente está abrindo, então, para ter novas turmas. E o que a gente já fazia, agora a gente está adaptando e buscando desenvolver essas habilidades no modo online também. Lá e falar, Obrigada por essa informação, porque a gente está tão adaptado a essa questão do online, que é uma coisa que às vezes parece, né, que a gente já falou. Eu achei que a gente tinha até falado dessa questão do online. Obrigada por relembrar, Gabi. Eu falei da aula aqui e não lembrei de mencionar o online. Nossa, arrasou. Muito obrigada. Realmente, gente, por causa dessa questão da OMS, nossas turmas estão online. E para a semana que vem, vamos continuar falando das habilidades empreendedoras. Então, já deixa a sua pergunta aqui, né? Se você já tem alguma sugestão de tema, são muitas as habilidades, que o pessoal até costuma falar de habilidades para o futuro, mas é um futuro muito próximo, né? A gente está vivendo um futuro que a gente estava esperando para daqui a 10 anos, né? Mas a pandemia chegou a trazer nesse futuro para a gente. Então, manda aí qual que é a sua sugestão de tema, o que você quer falar. E no decorrer da semana, a gente vai postar de novo aqui, nos nossos stories, a sugestão de tema para a live
né? Ainda continua sendo habilidades empreendedoras na infância, mas sobre qual habilidade que vocês querem falar. Então, nós vamos deixar aqui a votação no decorrer da semana. Entra lá, já curte nossa páginazinha lá no Instagram, marca os seus amigos e compartilha já que toda sexta tem live. Ok? Então, muito obrigada, Gabi. Obrigada a todos vocês que estão aqui participando conosco hoje. E nos vemos na próxima sexta-feira. Então, até mais. Obrigada. E qualquer coisa, estão por aí. Até mais. Um abraço.